Bem-vindo a mais uma aula do canal da Vida Mental do YouTube. Meu nome é Daiane, eu sou enfermeira, especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo. Sou consultora em neurociências da vida mental. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação das funções psíquicas. Então, o exame psíquico. O que é o exame psíquico? É uma avaliação que é realizada por meio de entrevista e observação cuidadosa do comportamento do paciente. É também um instrumento norteador para o acolhimento, avaliação e planejamento do cuidado. Na entrevista psiquiátrica, nós temos que promover um ambiente tranquilo e seguro. Seguro não apenas para o paciente, mas também seguro para o entrevistador. Nós devemos nos apresentar ao paciente, ao usuário do serviço, explicando o objetivo da entrevista, do acolhimento. Devemos ser acolhedores e empáticos, oferecendo uma escuta qualificada da queixa atual. Dentre a história psiquiátrica, quais são os elementos que nós devemos identificar? Então, o primeiro é o nome, a idade, o estado civil, o sexo, a escolaridade, a ocupação, a religião e a procedência, da onde veio, com quem veio e como veio. Nesta primeira informação de identificação, muitas vezes nós já podemos perceber alterações do exame psíquico, como por exemplo alterações da senso-percepção e juízo da realidade. Então a pessoa pode se identificar com outro nome, pode dizer que tem uma outra idade, uma outra escolaridade, uma outra ocupação, quando essa função psíquica estiver alterada. Um outro elemento que nós devemos escutar é a queixa principal, ou seja, qual o motivo de procura ao serviço. Se foi uma demanda espontânea, se veio encaminhado de um outro serviço, ou seja, qual é a queixa, o que está acontecendo, o que está motivando esta pessoa a procurar o tratamento. Um outro elemento também que nós devemos perguntar é a história da doença atual. O início dos sintomas, quando que começou, como que começaram os sintomas, os fatores precipitantes, então se ocorreu alguma perda, alguma situação de estresse, descrever dos sintomas iniciais e a sua evolução, se já realizou algum tratamento, se deste tratamento houve aderência ou não. Também é muito importante que a gente pergunte sobre os antecedentes pessoais. Então, o nascimento, né? Então, se a mãe realizou o pré-natal, se foi uma gravidez planejada, se houve alguma complicação neste pré-natal, alguma doença atípica, como que foi esse parto, se foi normal, se foi cesárea, se teve alguma complicação, se o bebê precisou de oxigênio nas primeiras 24 horas. Também perguntamos quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, então com que idade começou a andar e falar, a se comunicar. Perguntamos também como que foi essa primeira infância, a relação social, o aprendizado, como que se deu também o período de adolescência, se tem alguma alteração digna de nota, e a situação socioeconômica também, que é um dado muito importante. Antecedentes familiares, né? Então, hereditariedade e influência do ambiente familiar. Então, se existem familiares que têm histórico de doença psiquiátrica, né? E a influência deste ambiente familiar. Então, se é uma família com muitos conflitos, com história de violência, agressividade, todos esses são aspectos que nós devemos perguntar quando realizamos a história psiquiátrica. Além dos questionamentos,
na nossa anamnese, nós também devemos observar a apresentação e o comportamento destas pessoas durante a entrevista. Então, descrever brevemente a aparência e a atitude do paciente para com o examinador. Então, se ele é cooperativo, sedutor, se ele está mais defensivo, evasivo, hostil, então como é que ele se apresenta perante o entrevistador? Descrever de forma geral os aspectos como postura, higiene, vestimenta, se estão adequadas em relação ao clima, em relação ao ambiente, aparência, né? Se é uma aparência jovial, se é uma aparência mais envelhecida, se apresenta sinais de ansiedade, de persecutoriedade, dentre outros. Aí já entrando na avaliação das funções psíquicas, uma das principais funções psíquicas que eu vou avaliar é a consciência. A consciência é o estado de estar desperto, vigil, lúcido, acordado. Eu tenho alguns estados de alteração de consciência. Então eu tenho o estado de obnubilação, que é um rebaixamento do nível de consciência em grau leve e moderado. Eu tenho o estado torporoso, que é um rebaixamento do nível de consciência, no qual o paciente pode ser despertado apenas com estímulo álgico, né, estímulo de dor. E eu tenho o coma, que é um grau profundo do rebaixamento do nível de consciência, do qual não se observa nenhuma resposta a estímulos verbais e álgicos. E eu tenho uma outra condição que é relacionada à alteração do nível de consciência, que é o delirium, que é uma alteração do nível de consciência caracterizada por confusão aguda. O delirium geralmente está associado a condições clínicas que devem ser tratadas em ambiente hospitalar. Uma outra função psíquica a ser avaliada é a orientação. A orientação é a capacidade do indivíduo de situar-se em relação a si e ao mundo, no tempo e no espaço. A orientação ela é avaliada no quesito autopsíquica, que é a orientação que a pessoa tem em relação a si próprio, né? Então, quem eu sou, quantos anos eu tenho. E a alopsíquica, que é a capacidade de se localizar no tempo e no espaço, né? Então, que ano que é, que mês nós estamos, que dia é hoje, né? Então, a alopsíquica é a temporoespacial. Uma outra função psíquica a ser examinada é a atenção. A atenção é a capacidade de direcionar a consciência. Nós temos a atenção voluntária, que é a capacidade intencional de direcionar a consciência para determinado objeto ou ação. Então, é aquela atenção que eu foco. E nós temos a atenção involuntária, que é o direcionamento da concentração sustentado por um evento momentâneo, incidental. Então, por exemplo, a atenção involuntária é eu estar aqui e ouvir um avião passar, né? Ver uma pessoa passar, outras conversarem, porém a minha atenção voluntária está focada para esta aula, por exemplo. Uma outra função psíquica que nós temos e que também deve ser avaliada é a memória. A memória é a capacidade de registrar, manter e evocar fatos ocorridos. A memória se divide em imediata, recente e memota. A imediata é aquela memória de segundos e minutos, né? A memória recente é aquela memória das últimas 24 horas. E a memória remota é aquela memória mais antiga, de meses, anos. Uma outra função psíquica que nós temos é o pensamento. O pensamento ele é avaliado com base no discurso, na fala do paciente, que expressa as suas ideias através da linguagem. No pensamento, nós temos uma organização do curso,
que é a quantidade de ideias que vem e a sua velocidade, né, que pode estar acelerada ou lentificada. A forma, que é como o paciente segue o pensamento, né, é a lógica e a coerência com que se expressa esse pensamento. E o conteúdo do pensamento, são as ideias propriamente ditas, sua conexão ou não com a realidade. Das alterações do curso do pensamento, eu tenho a lentificação do pensamento, que o pensamento progride lentamente, de forma dificultosa, tendo latência de resposta. Então, em várias condições, a gente pode observar uma alteração do curso do pensamento que está relacionada à lentificação, quando um paciente está intoxicado por álcool, quando um paciente ele fez um uso excessivo de medicações psicotrópicas, algumas em quadros infecciosos. Então existem algumas alterações que podem estar ocasionando uma lentificação do pensamento. E nós temos também a aceleração do pensamento, que é quando o pensamento flui de uma forma muito acelerada. Então, uma ideia se sucede à outra rapidamente. A pessoa ela fala muito rápido e muitas vezes nós nem conseguimos compreender o que é que esta pessoa está falando. Dentre as alterações da forma do pensamento, nós temos a fuga de ideias, que está relacionada à aceleração do pensamento, onde ocorre uma perturbação das associações lógicas. Então o pensamento está tão acelerado que este sujeito tem fuga de ideias. O descarrilhamento, o pensamento passa a extraviar-se de seu curso normal, podendo ocorrer a perda da sequência lógica. E a desagregação, que é a perda da coerência e elancers associativos. Dentre ainda as alterações do conteúdo do pensamento, nós temos algumas temáticas que podem estar presentes em alguns transtornos mentais. Dentre elas, nós podemos ter uma temática que é mais relacionada a conteúdo de perseguição, né? Então o paciente ele vai nos relatar muitas ideias de perseguição, de ruína, de culpa, pensamentos com uma prevalência de conteúdo religioso, né? Os conteúdos místicos religiosos, conteúdos sexuais, conteúdos de poder, riqueza ou grandeza e também os conteúdos hipocondríacos. Dentre as funções psíquicas, nós temos também a função do juízo da realidade, que é a capacidade de atribuir valores e fatos. Uma das alterações do juízo da realidade, que é muito presente em alguns transtornos mentais, como por exemplo a esquizofrenia, nós temos o delírio, que é uma ideia baseada em um julgamento falso da realidade. Dentre os delírios, nós temos vários. Nós podemos citar o delírio de autorreferência, delírio persecutório, o de grandeza, o místico religioso, e esses delírios eles podem estar estruturados de forma simples ou sistematizada. Ainda nas funções psíquicas, nós temos o humor. O humor, ele pode estar em seu estado normal, que é o humor eutímico, ele pode estar eufórico, ele pode estar depressivo, disfórico e ansioso. Nós temos também a afetividade, né? A afetividade ela pode estar congruente, ressoante, aplanaida, embotado, né? Então nós também temos algumas alterações no campo da afetividade. Uma outra função psíquica é a sensopercepção, que é a percepção clara de um objeto. Voz, ruído, imagem, cheiro, gosto, sensação tátil, sem a presença do objeto estimulante real, né? Uma alteração da sensopercepção são as alucinações. Então as alucinações elas podem ser auditivas, visuais, táteis
olfativas e gustativas. Dentro ainda da senso-percepção, nós temos as ilusões. As ilusões é a percepção deformada de um objeto real, que é diferente da alucinação, né? Então, na ilusão, há a deformação de um objeto. Na alucinação, eu não tenho a presença deste objeto. Como que eu posso estar identificando uma alteração da senso-percepção, né? Então, este paciente, ele pode apresentar solilóquios, né, que é esse falar sozinho, um olhar assustado, desconfiado, latência de resposta. Então, dentre várias outras alterações que podem estar me indicando alteração na senso-percepção. Temos também a psicomotricidade, né, que também pode estar alterada, então o paciente pode apresentar inquietação psicomotora, acatesia, pode apresentar uma psicomotricidade acelerada, uma agitação psicomotora e uma lentificação. Temos também o pragmatismo, né? O pragmatismo é essa capacidade de realizar minimamente as atividades básicas, né, em relação ao seu corpo, né, autocuidado, principalmente. Então, esse pragmatismo, ele pode estar organizado, né, ele pode estar desorganizado, ou nós podemos ter uma condição de apragmatismo, que esse pragmatismo está nulo. Uma função muito importante é a crítica, né, que é a capacidade de percepção do estado mórbido, né, da situação que este paciente se encontra. A crítica pode estar preservada, né, então a pessoa ela tem um entendimento da sua condição de saúde e doença, ela pode estar prejudicada, né, então existe uma crítica mínima em relação a essa percepção, ou ela está ausente, nula. Se você gostou desta aula, não deixe de procurar a nossa especialização em saúde mental para equipes multiprofissionais. Este conteúdo, dentre muitos outros, serão abordados em sala de aula, para que você, profissional da saúde e assistência social, possa ampliar as suas habilidades ao cuidar de pessoas que têm alguma questão relacionada a dificuldades em saúde mental, né? Se você quiser mais informações, acesse www.vidamental.com.br. Se você quiser fazer algum contato comigo para obter maiores informações dos cursos oferecidos pela Vida Mental em parceria com a Unip, entre em contato comigo pelo e-mail daiane@vidamental.com.br. Você também pode me ligar pelo telefone 99900-4880. E se você gostou desta aula, dê um like. Até! Um abraço!